Esse projeto precisa de análise. Não pode passar como está. Fica retido para estudo. Você achou que o poder estava em quem cria as leis. Depois de tudo que você entendeu sobre deputados federais, parecia lógico. Eles propõem, eles votam, eles definem as regras do país. Parecia o topo, mas aí algo começa a não bater. Leis aprovadas simplesmente não entram em vigor. Projetos que pareciam certos travam. Decisões importantes somem no caminho. E dessa vez não é o governador. Não é o prefeito, nem os deputados estaduais, nem mesmo os federais sozinhos. Tem alguém no meio. Alguém que não aparece tanto, mas decide o destino de tudo. E é aí que você chega no Senado. E dessa vez não parece só mais um nível, parece um ponto de controle, porque o Senado não corre, ele segura, ele observa, ele decide se algo merece continuar existindo. E isso muda completamente o peso do jogo, porque criar uma lei não é suficiente, ela precisa sobreviver ao Senado. E sobreviver não é automático, cada projeto que chega ali é revisado, questionado, reinterpretado. E pode sair completamente diferente ou nem sair. E isso é mais poderoso do que parece. Porque quem controla o que avança, controla o resultado final, mesmo sem ter criado nada. E é aqui que você começa a perceber algo mais profundo. O Senado não é só um segundo passo, ele é um filtro estratégico. Uma camada que impede decisões impulsivas, mas também uma camada que pode travar mudanças, e isso depende de quem está lá, e de como o jogo está sendo jogado. Porque senadores não estão ali por pouco tempo, eles ficam mais. Eles atravessam governos, mudanças, crises, e isso dá a eles algo que outros não têm: tempo, estabilidade e principalmente influência acumulada. E isso muda o tipo de poder. Não é um poder rápido, não é um poder visível, é um poder constante que molda decisões ao longo do tempo. E você começa a perceber algo ainda mais pesado. O Senado não reage só ao presente, ele pensa no impacto, no longo prazo, no que pode acontecer depois. E isso faz com que decisões importantes sejam seguradas, ajustadas ou simplesmente barradas. E quando isso acontece, quase ninguém percebe na hora. Mas o efeito vem depois, sempre vem. E quanto mais você observa, mais claro fica. Nada passa direto, nada nasce pronto. Tudo precisa atravessar camadas. E o Senado é uma das mais importantes, porque ele pode transformar completamente o que foi criado antes. E isso muda tudo. E para entender esse peso tem uma estrutura por trás. Porque o Senado não é igual à Câmara. Lá são mais de 500 deputados, mas aqui são só 3 por estado, sempre 3. Não importa se o estado é gigante ou pequeno, 3. Isso muda completamente o equilíbrio, porque agora cada estado tem o mesmo peso. E isso é proposital. É uma forma de garantir que estados menores também tenham voz. E tem mais. Senador não fica 4 anos. Fica 8, o dobro. Isso dá estabilidade. E atravessa eleições, governos e crises. Enquanto deputados se renovam, senadores permanecem. E isso muda o tipo de influência que eles constroem. Porque agora não é só sobre quem propõe, é sobre quem permite que aquilo continue existindo. E isso te faz enxergar o sistema de outro jeito. Como se cada nível fosse um bloqueio, uma validação, uma proteção ou um controle. Depende de como você olha. E aí você percebe algo que muda tudo de novo. O Senado não está só revisando leis, ele também participa de decisões enormes. Indicações, autorizações, aprovações que afetam diretamente o funcionamento do país. E isso coloca ele em um lugar ainda mais estratégico, porque agora ele não está só no caminho das leis, ele está no caminho do próprio poder. E isso deixa tudo mais sério, mais pesado, mais conectado, porque decisões que parecem separadas começam a se encontrar ali. E quanto mais você sobe, mais tudo converge, mais tudo passa pelos mesmos pontos. E o Senado é um desses pontos. Um dos mais silenciosos, mas também um dos mais decisivos, e isso te faz perceber algo que não dá mais para ignorar. E existe algo que quase ninguém sabe sobre o Senado, porque ele não só aprova ou bloqueia, ele também julga. Quando um presidente é acusado de crime de responsabilidade, é aqui que ele é julgado, não no STF, não na Câmara, no Senado. E isso é enorme, porque significa que a decisão final sobre afastar um presidente passa por senadores. E não para aí, o Senado investiga, convoca ministros, abre CPIs, cobra informações. E quando ele age, todo o sistema sente. Porque quem julga tem peso diferente de quem só legisla. E isso transforma o Senado em algo único. Não é só revisão, é poder de cortar. O sistema não é sobre velocidade, é sobre controle. Controle de quem entra, controle de quem passa, controle de quem fica.
E o Senado faz exatamente isso, sem pressa, sem barulho, mas com impacto total. E mesmo assim, aquela sensação continua, a mesma desde o começo. Ainda não é o topo, porque mesmo depois de tudo isso, ainda existem decisões que podem ser anuladas. Mesmo depois de vereador, prefeito, governador, deputados, Senado, ainda existe algo que pode olhar para tudo e simplesmente dizer: isso não vale. E quando você percebe isso, tudo muda mais uma vez. Porque agora fica claro, o Senado decide o que continua, mas não decide o que é válido. E isso significa que existe um último nível. Um nível onde não se negocia, não se vota, não se revisa. Se decide. E talvez seja exatamente esse nível que você está prestes a encarar. Porque agora você já entendeu o caminho, já conectou os pontos, e o próximo passo não é sobre política, é sobre quem tem a palavra final sobre tudo isso. E quando você chegar lá, você vai perceber uma coisa: o poder de verdade não está em criar, nem em executar, nem em revisar, está em decidir o que pode existir e o que deve ser apagado. Aprovado no Senado Federal. E mesmo depois do Senado, ainda existe alguém que pode dizer: isso não vale.